Existe uma coisa curiosa no mundo dos games. Muitos dos jogos mais famosos e elogiados simplesmente não são terminados pela maioria dos jogadores. Eles começam com muito hype, trailer épico, críticas positivas, todo mundo comentando. Mas depois de algumas horas o jogo acaba ficando parado na biblioteca, esquecido no console ou perdido na lista de jogos que a gente ainda pretende zerar. E o mais curioso é que isso não acontece só com jogos ruins. Alguns dos maiores sucessos da história entram nessa lista. Às vezes o jogo é longo demais, em outros casos fica repetitivo, e também existem aqueles que demoram muito para realmente ficar interessantes. No vídeo de hoje, aqui no Nerdzinha, vamos ver alguns jogos extremamente famosos que muita gente começou, mas simplesmente não conseguiu terminar. Skyrim. Quando o assunto é jogos que muita gente começa, mas nunca termina, um dos exemplos mais famosos é The Elder Scrolls V, Skyrim. Esse é um caso curioso, porque estamos falando de um dos RPGs mais importantes e populares já feitos. Desde o seu lançamento, o jogo conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo, e continua sendo extremamente relevante até hoje. O interessante é que, tecnicamente, a história principal de Skyrim não é tão longa assim. Muitos jogadores conseguem chegar ao final da campanha em algo entre 30 e 40 horas de jogo, o que é perfeitamente normal para um RPG desse tamanho. Mas na prática, quase ninguém joga Skyrim apenas pela história principal. O verdadeiro motivo do sucesso do jogo está no seu mundo aberto gigantesco e cheio de possibilidades. A cada cidade visitada aparece uma nova missão. Em cada estrada existe uma caverna escondida, uma ruína antiga ou algum personagem com uma história interessante para contar. O jogador pode se juntar a diferentes guildas, como a Guilda dos Ladrões ou a Academia de Magia. Pode explorar masmorras cheias de inimigos, procurar equipamentos raros, caçar dragões ou simplesmente sair andando pelo mapa descobrindo coisas novas. E é exatamente aí que mora o problema. O mundo de Skyrim é tão cheio de distrações que a história principal acaba ficando em segundo plano. Muitos jogadores entram no jogo com a intenção de seguir a campanha, mas logo aparecem dezenas de missões secundárias muito mais interessantes no caminho. Quando a pessoa percebe, já passaram dezenas de horas explorando o mundo e a missão principal continua praticamente parada. Outro fator que ajudou muito nesse fenômeno foi a enorme quantidade de mods criados pela comunidade. Ao longo dos anos, jogadores adicionaram novos personagens, novas missões, melhorias gráficas, novas mecânicas e até regiões inteiras dentro do jogo. Com tantas possibilidades, Skyrim acaba se transformando em uma experiência praticamente infinita. E por causa disso, aconteceu algo curioso. Muita gente passou centenas de horas dentro do jogo, explorou quase tudo que o mundo tinha para oferecer, mas nunca chegou realmente ao final da história principal. Skyrim virou aquele tipo de jogo que os jogadores amam revisitar, experimentar coisas novas e criar suas próprias aventuras. Mas quando se trata de realmente terminar a campanha, uma grande parte dos jogadores simplesmente nunca chegou até lá. Lianoir. Outro jogo que muita gente começou empolgado, mas acabou deixando pelo caminho foi Lianoir. Na época do lançamento, o jogo chamou muita atenção por causa da sua proposta diferente. Em vez de seguir a fórmula tradicional de ação desenfreada, o jogador assumia o papel de um detetive investigando crimes na cidade de Los Angeles. A ambientação inspirada nos filmes policiais clássicos conhecidos como film noir dava ao jogo uma identidade muito marcante. Tudo parecia saído de um antigo filme de investigação. A música, os diálogos, os personagens e os casos que precisavam ser resolvidos. Mas o que realmente impressionou na época foi a tecnologia usada para capturar as expressões faciais dos personagens. Durante os interrogatórios, o jogador precisava observar cuidadosamente o rosto dos suspeitos para tentar perceber se eles estavam mentindo ou dizendo a verdade.
Pequenos detalhes como um olhar desviado, um sorriso nervoso ou uma expressão estranha podiam indicar que algo estava errado. No começo, essa mecânica era extremamente interessante. Resolver casos, analisar pistas e interrogar suspeitos fazia o jogador se sentir como um verdadeiro detetive. Cada novo caso parecia trazer um mistério diferente para ser desvendado. O problema é que, com o passar do tempo, essa fórmula começa a se repetir demais. Grande parte do jogo segue exatamente o mesmo ciclo: investigar a cena do crime, encontrar pistas e depois interrogar suspeitos. Depois de muitas horas fazendo isso, a novidade começa a desaparecer. Aquilo que no início parecia inovador passa a parecer previsível. Outro ponto que muitos jogadores criticaram foi o ritmo da história. Embora a campanha principal não seja extremamente longa, a repetição das mesmas mecânicas acaba fazendo o jogo parecer muito maior do que realmente é. Alguns jogadores simplesmente chegaram a um ponto em que continuar investigando mais um caso parecia mais cansativo do que empolgante. E assim, mesmo sendo um jogo tecnicamente impressionante e com uma atmosfera única, muita gente acabou deixando L.A. de lado antes de chegar ao final da história. Watch Dogs, outro jogo que gerou uma expectativa gigantesca, mas que muita gente acabou abandonando antes do final, foi Watch Dogs. Antes do lançamento, Watch Dogs foi apresentado como algo revolucionário. A promessa era um mundo aberto altamente tecnológico, onde praticamente tudo na cidade poderia ser controlado através de invasões digitais. Semáforos, câmeras de segurança, sistemas elétricos, celulares, infraestrutura da cidade, tudo parecia fazer parte de uma grande rede que o jogador poderia manipular. A ideia era extremamente interessante e os primeiros trailers criaram um nível de hype gigantesco. Só que quando o jogo finalmente chegou ao público, a realidade não foi exatamente aquela que muitos jogadores esperavam. Watch Dogs não era um jogo ruim. Pelo contrário, ele tinha um mundo aberto sólido, boas missões e algumas mecânicas interessantes. O problema é que grande parte do gameplay rapidamente começava a parecer repetitiva. A mecânica principal de hackear o ambiente funcionava bem no começo. Desligar luzes, explodir transformadores ou controlar semáforos durante perseguições era divertido nas primeiras horas. Mas depois de algum tempo, o jogador percebia que estava fazendo praticamente as mesmas coisas repetidas vezes. Outro fator que acabou prejudicando a experiência foi o protagonista da história. O personagem principal, Aiden Pearce, não conseguiu conquistar muitos jogadores. Para muita gente, ele parecia frio, pouco carismático e difícil de se conectar emocionalmente. Quando a história não prende tanto e o gameplay começa a repetir as mesmas ideias, fica cada vez mais difícil manter a motivação para continuar jogando. E foi exatamente isso que aconteceu com muita gente. Mesmo com uma campanha que não era extremamente longa, muitos jogadores simplesmente perderam o interesse antes de chegar ao final. Watch Dogs acabou se tornando um exemplo clássico de jogo que tinha uma ideia muito promissora, mas que não conseguiu manter o entusiasmo dos jogadores até os créditos finais. Alien Isolation. Outro jogo que surpreendentemente muita gente não conseguiu terminar foi Alien Isolation. E isso é curioso, porque o jogo é amplamente considerado um dos melhores games de terror já feitos, especialmente para fãs da franquia Alien. Desde o começo, Alien Isolation impressiona pela atmosfera. O jogo captura perfeitamente o clima de tensão e isolamento que marcou o filme original. Corredores escuros, sons estranhos ao fundo e aquela sensação constante de que algo pode aparecer a qualquer momento. Diferente de muitos jogos de terror, aqui o jogador não é um super soldado cheio de armas. Na maior parte do tempo, a única coisa que você pode fazer é se esconder, fugir e tentar sobreviver. E é exatamente isso que torna o jogo tão assustador. O alienígena que persegue o jogador não segue um roteiro fixo. Ele patrulha o ambiente, reage a barulhos e pode aparecer quando você menos espera. Isso cria uma tensão constante que deixa cada momento do jogo imprevisível. Nas primeiras horas, essa experiência é simplesmente incrível. O problema é que o jogo acaba sendo muito mais longo do que muita gente imaginava. Para um jogo de terror baseado em perseguição e sobrevivência, muitos jogadores esperavam algo mais curto. Porém, Alien Isolation pode levar cerca de 15 horas para ser concluído, e manter aquele nível de tensão por tanto tempo acaba causando um efeito inesperado.
o cansaço. Depois de várias horas se escondendo, fugindo e evitando o alienígena, parte dos jogadores começa a sentir que a experiência está se repetindo demais. Além disso, em certos momentos o jogo introduz outros inimigos, como androides hostis, o que muda um pouco o ritmo, mas também faz algumas partes parecerem mais arrastadas. Com o tempo, aquela tensão inicial começa a se transformar em fadiga. E foi justamente por isso que muitos jogadores, mesmo admirando a qualidade do jogo, acabaram deixando Alien Isolation de lado antes de chegar ao final da história. Ni no Kuni 2, Heaven and Kingdom. Outro jogo que muita gente começou com grandes expectativas, mas acabou não terminando foi Ni no Kuni 2, Heaven and Kingdom. Isso aconteceu principalmente porque o primeiro jogo da série, Ni no Kuni Wrath of the White Witch, foi extremamente amado pelos fãs de RPG. Ele tinha uma história emocionante, personagens carismáticos e uma estética muito inspirada nos filmes do estúdio Ghibli. Quando a sequência foi anunciada, muitos jogadores esperavam algo ainda maior e melhor. Só que quando Ni no Kuni 2 chegou, a recepção foi bem mais dividida. O jogo continua sendo visualmente muito bonito, com um estilo artístico encantador e um mundo cheio de cores. Porém, vários elementos que tornavam o primeiro jogo tão especial acabaram ficando um pouco mais fracos na continuação. Um dos pontos mais comentados foi a história e o protagonista. O jovem rei Evan é um personagem bem intencionado e otimista, mas muitos jogadores acharam ele ingênuo demais, o que acabou deixando alguns momentos da narrativa menos interessantes. Além disso, o sistema de combate foi simplificado em comparação ao jogo anterior. Isso fez com que muitas batalhas parecessem fáceis demais, diminuindo o desafio ao longo da jornada. Mas o que realmente fez muitos jogadores desistirem foi uma parte específica da progressão do jogo. Em determinado momento da história, o jogador precisa recrutar diversos cidadãos para ajudar a construir e desenvolver o reino de Evermore. Na teoria, isso parece uma ideia interessante. Construir um reino, reunir aliados e expandir uma nação inteira dentro do jogo. Na prática, porém, grande parte dessas tarefas envolve missões secundárias obrigatórias que acabam se tornando repetitivas e cansativas. Em vez de parecer uma escolha opcional, o jogo praticamente força o jogador a completar várias dessas atividades para continuar avançando na história principal. E para muitos jogadores, esse momento acaba quebrando completamente o ritmo da aventura. O resultado é que, mesmo sendo um RPG bonito e cheio de charme, Ni no Kuni 2 acabou se tornando um daqueles jogos que muitas pessoas começaram animadas, mas não tiveram paciência para levar até o final. Assassin's Creed Valhalla, outro jogo extremamente famoso que muita gente começou, mas nunca conseguiu terminar, foi Assassin's Creed Valhalla. A franquia Assassin's Creed sempre foi conhecida por seus mundos históricos enormes, mas com o passar dos anos a série começou a se transformar cada vez mais em um RPG de mundo aberto gigantesco, e Valhalla acabou levando essa ideia ao extremo. O jogo coloca o jogador na pele de Eivor, um guerreiro viking que lidera seu povo em busca de novas terras na Inglaterra. O mundo do jogo é enorme, visualmente impressionante e cheio de lugares para explorar. Existem cidades, vilarejos, fortalezas, segredos escondidos, missões secundárias e inúmeras atividades espalhadas pelo mapa. No começo, tudo isso é extremamente empolgante. Explorar o mundo viking, participar de invasões, desenvolver o assentamento do personagem e descobrir novas regiões cria uma sensação constante de progresso. O problema é que, com o tempo, o jogo começa a mostrar o tamanho real da sua campanha. A história principal está espalhada por várias regiões diferentes, e para avançar na narrativa, o jogador precisa completar diversos arcos de história locais antes de seguir adiante. Isso faz com que a campanha pareça muito mais longa do que realmente precisava ser. Muitos jogadores começaram a sentir que estavam repetindo estruturas de missões muito parecidas várias vezes. Conquistar uma região, ajudar um aliado local, resolver um conflito político e depois repetir o mesmo processo em outro lugar do mapa. O jogo tem conteúdo em abundância, mas nem sempre variedade suficiente para manter tudo interessante por tanto
muito tempo. Com tantas horas de jogo pela frente, muitos jogadores simplesmente começaram a sentir fadiga. Não porque o jogo fosse ruim, mas porque a jornada parecia não ter fim. Assassin's Creed Valhalla acabou se tornando um exemplo clássico de jogo enorme, cheio de conteúdo, mas que exige uma dedicação gigantesca para chegar até os créditos finais. Quantum Break, outro jogo que muita gente começou, gostou bastante da experiência, mas acabou não terminando, foi Quantum Break. Desenvolvido pela Remedy Entertainment, o mesmo estúdio por trás de jogos como Alan Wake e Control, Quantum Break tinha uma proposta bastante diferente. O jogo mistura ação com uma história de ficção científica envolvendo manipulação do tempo. O protagonista, Jack Joyce, ganha habilidades especiais que permitem desacelerar o tempo, congelar inimigos e realizar ataques extremamente rápidos. Isso cria combates bem dinâmicos e visualmente impressionantes. Além disso, o jogo também tentou algo incomum para a época, misturar gameplay com episódios de uma série em live action. Entre alguns capítulos do jogo, o jogador assistia a cenas com atores reais que expandiam a história. A ideia era transformar o jogo em uma experiência quase cinematográfica. E, de fato, durante grande parte da campanha, Quantum Break consegue prender bastante a atenção. O problema aparece justamente no final. O último confronto contra o vilão principal, Paul Serene, acabou se tornando uma das partes mais frustrantes do jogo para muitos jogadores. A batalha exige que o jogador lide com vários inimigos ao mesmo tempo, desvie de ataques extremamente perigosos e ainda encontra oportunidades para atacar o chefe. Tudo isso acontece em um combate longo e bastante caótico. Para piorar a situação, o jogo não possui checkpoints no meio dessa luta. Se o jogador morrer perto do final do combate, precisa repetir praticamente toda a sequência novamente. E como se isso já não fosse irritante o suficiente, ainda é necessário assistir novamente a mesma cena antes da luta começar. Depois de algumas tentativas fracassadas, muitos jogadores simplesmente perderam a paciência. Em vez de insistir na batalha final, algumas pessoas acabaram fazendo algo que hoje é muito comum. Foram direto para o YouTube assistir o final da história. Assim, mesmo sendo um jogo relativamente curto e cheio de boas ideias, Quantum Break acabou entrando na lista de jogos que muita gente começou, mas não conseguiu se convencer a terminar. Levo pra comprar outra, é só uma maleta, porra. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes. Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. O bom é que você continua vivo. Final Fantasy XIII. Outro jogo que dividiu bastante a opinião dos jogadores e que muita gente acabou abandonando antes do final foi Final Fantasy XIII. A série Final Fantasy sempre foi conhecida por oferecer mundos enormes para explorar, personagens marcantes e histórias cheias de reviravoltas. Durante muitos anos, os fãs estavam acostumados a ter liberdade para explorar cidades, conversar com NPCs e descobrir segredos pelo mapa. Mas Final Fantasy XIII decidiu seguir um caminho bem diferente. Durante uma grande parte do jogo, a experiência é extremamente linear. Em vez de explorar um mundo aberto ou várias cidades, o jogador basicamente avança por corredores longos enfrentando inimigos e assistindo às cenas da história. Esse estilo acabou ficando tão famoso entre os jogadores que muitos passaram a chamar o começo do jogo de o corredor de 20 horas. E apesar de parecer exagero, a sensação de linearidade realmente dura bastante tempo. Durante essas primeiras horas, o jogador tem pouca liberdade para explorar, o que acabou frustrando muitos fãs acostumados com a estrutura clássica da série. Além disso, o sistema de combate, apesar de interessante, leva um tempo para realmente mostrar toda a sua profundidade. No começo, muitas batalhas parecem simples demais, o que pode dar a impressão de que o gameplay é repetitivo. Somado a isso, a história apresenta muitos termos e conceitos complexos logo no início, o que deixou parte dos jogadores um pouco confusa com o que estava acontecendo. Curiosamente, o jogo melhora bastante mais tarde. Quando o jogador finalmente chega a uma região chamada Grand Pulse, o mundo se abre muito mais e o jogo começa a oferecer maior liberdade de exploração. O problema é que, para chegar até esse ponto, muitos jogadores já tinham desistido. Por causa desse início extremamente linear e demorado, Final Fantasy XIII acabou se tornando um dos jogos mais controversos da franquia. E para muita gente, ele também se tornou um daqueles jogos que começaram com curiosidade,
mas nunca chegaram até os créditos finais. Not like low-flying things trying to kill me. Days Gone, outro jogo que muita gente começou animado, mas acabou abandonando antes do final, foi Days Gone. O jogo coloca o jogador em um mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas conhecidas como Freakers, uma espécie de infectados que se movem em hordas gigantescas e extremamente perigosas. Você controla Deacon St. John, um motoqueiro sobrevivente tentando viver em um mundo que entrou em colapso. A proposta parecia promissora, um grande mundo aberto, hordas enormes de inimigos e uma história focada na sobrevivência. Visualmente, o jogo também impressiona. As florestas, as estradas abandonadas e as cidades destruídas criam uma atmosfera muito imersiva. Mas o grande problema de Days Gone está justamente no começo da experiência. As primeiras horas do jogo são extremamente lentas. Grande parte das missões iniciais segue uma estrutura bastante genérica de mundo aberto. O jogador precisa coletar recursos, limpar pequenos acampamentos inimigos, realizar tarefas simples e viajar constantemente de um ponto ao outro do mapa. Esse tipo de atividade não seria um problema se fosse apenas uma parte pequena do jogo. O problema é que essa fase inicial demora bastante para realmente evoluir. Muitos jogadores só começaram a sentir que o jogo realmente ficava interessante depois de várias horas de campanha. Quando novos personagens aparecem, a história ganha mais peso e as famosas hordas gigantes começam a ter um papel maior no gameplay. Só que existe um detalhe importante. Convencer alguém a continuar jogando por tantas horas esperando o jogo ficar bom não é uma tarefa fácil. Muita gente simplesmente perdeu a paciência antes de chegar nesse ponto. E mesmo para quem passa dessa fase inicial mais lenta, a campanha ainda continua por muitas horas depois disso, o que também contribui para a sensação de que o jogo poderia ter sido mais enxuto. Days Gone acabou se tornando um jogo que alguns jogadores adoram, mas que muitos outros desistiram antes mesmo de ver a parte mais interessante da história. Octopath Traveler. Outro jogo que chamou muita atenção quando foi lançado, mas que muita gente acabou não terminando, foi Octopath Traveler. Logo de cara, o jogo impressiona pelo visual. Ele utiliza um estilo artístico conhecido como HD 2D, que mistura gráficos em pixel art com efeitos modernos de iluminação e profundidade. O resultado é um visual extremamente bonito e diferente de praticamente tudo que existia no gênero na época. Além disso, o jogo também apresenta uma estrutura bem incomum. Em vez de seguir apenas um protagonista, a história acompanha 8 personagens diferentes. Cada um deles possui sua própria narrativa, suas motivações e sua jornada pessoal. O jogador pode escolher qual personagem começar e depois recrutar os outros pelo mundo, avançando nas histórias de cada um conforme desejar. Na teoria, isso cria uma grande variedade de histórias e caminhos possíveis. O problema é que, na prática, a estrutura das missões acaba sendo muito parecida entre os personagens. Cada capítulo segue praticamente o mesmo padrão: chegar em uma nova cidade, enfrentar alguns inimigos, explorar uma pequena masmorra e derrotar um chefe. Depois de repetir esse processo várias vezes, muitos jogadores começaram a sentir que o jogo estava se tornando repetitivo. Outro ponto que também contribui para isso é o ritmo das batalhas. Embora o sistema de combate seja bastante estratégico e interessante, muitas lutas contra chefes acabam sendo longas demais. Em alguns momentos, derrotar um único chefe pode levar bastante tempo. Somando isso ao fato de que o jogo possui 8 histórias diferentes para concluir, a jornada completa acaba se tornando bastante extensa. Para alguns jogadores, isso é parte do charme do jogo. Mas para outros, a repetição da estrutura e o tamanho da aventura acabam desgastando a experiência antes do final. Por causa disso, Octopath Traveler acabou entrando na lista daqueles jogos muito elogiados, mas que muitos jogadores começaram e nunca chegaram realmente a terminar. No fim das contas, todos esses jogos têm algo em comum. Nenhum deles é necessariamente ruim. Na verdade, muitos são extremamente populares e até considerados grandes sucessos da indústria. O que acontece é que, por diferentes motivos, eles acabam testando a paciência dos jogadores. Alguns são gigantescos e exigem dezenas e dezenas de horas para chegar ao final.
Outros repetem demais as mesmas mecânicas. E também existem aqueles que demoram muito para realmente ficar interessantes. Com tantos jogos sendo lançados todos os anos, é cada vez mais difícil para os jogadores dedicarem todo esse tempo a apenas um único título. E assim, muitos games acabam ficando pelo caminho. A gente começa empolgado, joga por algumas horas, talvez por alguns dias, e então outro jogo aparece, outra novidade chama a atenção e aquela aventura acaba ficando parada. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses jogos você realmente conseguiu terminar? E qual deles ficou parado no meio do caminho? Conta aqui nos comentários do Nerdzinha. Talvez você não seja o único que nunca chegou até os créditos finais.